Hoje a gente vai falar sobre auditoria ambiental, um assunto bem interessante, também bem frequente aí nas empresas. Mais um vídeo aqui do canal do Professor Wagner Ambiental, onde você encontra conteúdos frequentes sobre o licenciamento e fiscalização ambiental, ajudando você a atuar com mais qualidade e com segurança aí na área ambiental próxima da sua região. Então, o que você vai ver nesse vídeo? Qual a legislação para você ler, para saber o que fazer em uma auditoria. Além disso, a relação entre auditoria, plano de ação e licenciamento ambiental. Também o conteúdo mínimo de uma auditoria. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no nosso canal aqui do YouTube, ativar o sininho, que toda vez que tiver uma novidade você vai saber em primeira mão e acompanhar os nossos vídeos. A gente também já tem diversos vídeos disponíveis sobre o licenciamento e fiscalização ambiental. Eu vou deixar os vídeos indicados aqui embaixo e também no final desse nosso vídeo que você está assistindo agora. Eu me chamo Wagner, eu sou engenheiro ambiental, revisor e analista de órgão ambiental estadual e também diretor da Escola do Meio Ambiente. Aqui a gente tem como objetivo ensinar os profissionais a atuarem com qualidade em qualquer processo de licenciamento ambiental e, além disso, aplicar a legislação com total segurança. Bom, inicialmente vamos começar com o que é uma auditoria ambiental. Pegando lá da resolução CONAMA 306 de 2002, que estabelece, os requisitos mínimos e termos de referência para as auditorias ambientais. Pegando a definição de auditoria que está lá na resolução do CONAMA, nós temos um processo sistemático e documentado de verificação, executado para obter e avaliar de forma objetiva evidências que determinem se as atividades, eventos, sistemas de gestão e condições ambientais especificados ou as informações relacionadas a estes estão em conformidade com os critérios de auditoria estabelecidos nessa resolução. E, além disso, para comunicar os resultados desse processo. Então, vamos destacar aqui alguns pontos interessantes desta definição de auditoria. Primeiro, tem que ter um método definido, tem que ter uma necessidade de registro desse processo. Por isso que ele menciona processo sistemático. Além disso, veja que ele chama atenção que você tem que avaliar a questão da auditoria com critérios de forma objetiva e trazer evidências se as atividades, os eventos, o sistema de gestão estão em conformidade ou não. Então, você tem que estabelecer parâmetros para concluir sobre a conformidade ou não daquela auditoria que você está executando. Além disso, você tem que comunicar os resultados desse processo. Comunicar de que forma? De forma documentada. A auditoria valoriza muito a questão da documentação de procedimentos, documentação da própria auditoria, o processo de auditoria e principalmente dos resultados dessa auditoria. Bom, a CONAMA 306 de 2002, ela estabelece os requisitos mínimos e o termo de referência para a realização de auditorias ambientais. Lendo dessa forma, a ementa, que é aquele resuminho que fica logo abaixo do título do ato administrativo ou da lei, ela sugere que essa resolução CONAMA se aplica para todas as auditorias, mas você lendo com cuidado, lendo o objeto e o âmbito de aplicação, que geralmente eles estão disponíveis ali no artigo 1º, você vai verificar que estabelece os requisitos mínimos e o termo de referência para auditorias ambientais, para avaliar os sistemas de gestão e controle ambiental dos portos organizados e instalação portuárias, plataformas e suas instalações de apoio e refinarias. Então veja, dá a entender na ementa que se aplica a todas as auditorias, mas na verdade o objeto e âmbito de aplicação são os portos organizados, instalações portuárias e plataformas e instalações de apoio. Então veja que os casos em que essa resolução se aplica são estes. Mas, na ausência de uma resolução CONAMA, de uma lei, de um decreto, você pode utilizar esta resolução CONAMA como um norte para você saber qual o conteúdo mínimo de um relatório que deve conter um plano de ação, tá bom? Então vamos lá, vamos prosseguir. Qual o conteúdo de uma auditoria? Lá no artigo 3º dessa resolução, está escrito o seguinte: a auditoria deve ser independente e de acordo com o anexo 2. Então, lá no anexo 2, você vai encontrar o conteúdo mínimo de uma auditoria ambiental. Então, ao ler essa resolução CONAMA 306 de 2002, você vai dar uma atenção também especial ao anexo 2, porque lá a CONAMA traz o conteúdo mínimo de uma auditoria ambiental. Se é um conteúdo mínimo, o que tem lá é o mínimo, os itens mínimos que tem que constar no seu documento. Pode ter a mais? Pode, desde que seja importante e você traga informações relevantes. Pode ter a menos? Não, é o mínimo. Então,
minha sugestão, já copia aquele conteúdo mínimo, cola no seu relatório e vai separando como capítulos, como seção, da forma que você achar mais interessante. Bom, no artigo 4º da CONAMA 306 de 2002, está falando o seguinte, ó, devem se basear em evidências objetivas, as auditorias, para verificar se a instalação atende aos critérios estabelecidos nesta resolução, na legislação ambiental vigente e no licenciamento ambiental. O que isso quer dizer? Os nortes da auditoria são esta resolução, se o seu empreendimento for um porto, uma refinaria, uma plataforma. Além disso, quem vai fazer auditoria tem que entender muito de legislação ambiental, todas as legislações ambientais aplicáveis àquele empreendimento e, além disso, o licenciamento ambiental. Então a auditoria caminha muito próxima do licenciamento ambiental. Inclusive, a auditoria é uma forma de checagem se o licenciamento ambiental está sendo cumprido. As condicionantes da licença ambiental estão sendo cumpridas. Então, é um processo que é bem detalhado e vai trazer como resultado, como conclusão, se as condicionantes da licença ambiental estão ou não sendo cumpridas, além de outras legislações aplicáveis que às vezes não estão lá na licença ambiental. Ah, Wagner, mas a licença ambiental não tem que trazer todas as legislações e as condições a serem atendidas? Às vezes não. Até é complicado dizer isso porque a licença ambiental não consegue trazer todas as legislações a serem aplicadas. Ela ataca os principais impactos, cita os principais aspectos ambientais. Mas a questão da legislação ambiental, verificar se o empreendimento está de acordo com todas as legislações ambientais, vai acontecer geralmente na auditoria. Essa verificação da legislação deveria acontecer lá no licenciamento ambiental, mas às vezes não acontece. Então, na auditoria vai ser uma oportunidade do auditor verificar se a legislação está sendo cumprida e as condicionantes do licenciamento ambiental também. Bom, e se eu detectar uma não conformidade? Se tiver uma não conformidade, o que pode acontecer? O que acontece? O auditor vai ter que fazer um relatório com evidências, tá? Não conformidade por quê? Justificar com base em um dado que se obteve. Um laudo da qualidade do efluente, um auto de infração do órgão ambiental, também é um indicativo de não conformidade, e aí o auditor vai trazer isso documentalmente na forma escrita, relatando as evidências de uma não conformidade. E isso tem que ser alvo de um plano de ação. Por quê? Detectei algo errado, evidenciei isso com documentos e agora eu vou propor como resolver, como resolver esta situação. Mas calma que eu já vou falar para vocês quem é responsável pelo relatório de auditoria e quem é responsável pelo plano de ação. Então, o relatório de auditoria é a responsabilidade da equipe de auditoria, está lá na resolução CONAMA 306 de 2002. E o plano de ação é de responsabilidade do empreendedor auditado. Então, a equipe de auditoria relata a não conformidade. Quem que vai ter que providenciar fazer o plano de ação? O empreendedor que foi auditado. Então, ele vai ter que buscar como resolver estas não conformidades. E aí, no artigo 7º fala o seguinte, o relatório de auditoria feito pela equipe de auditoria mais o plano de ação feito pelo empreendedor tem que ser protocolado no órgão ambiental a cada 2 anos. Lembrando que essa resolução é para instalações portuárias, plataformas, refinarias. Mas na ausência de uma determinação com relação aos outros empreendimentos, uma sugestão é você utilizar esta resolução como um norte caso você vá fazer alguma auditoria no empreendimento que não seja alguns desses citados na CONAMA 306 de 2002. Além disso, diversos órgãos ambientais trazem muitas facilidades para aqueles empreendimentos que passam por auditoria, e querem renovar suas licenças ambientais. Por quê? Porque na auditoria já foram verificadas as questões legais e o cumprimento das condicionantes da licença ambiental. Então, você apresentando um relatório de auditoria, você vai ter grandes chances do seu processo de renovação de licença de operação, que ele seja analisado de forma mais célere. Então, lá no anexo 2, você vai encontrar também a abrangência da auditoria, como que o conteúdo mínimo de um plano de auditoria, o conteúdo mínimo de um relatório de auditoria e o conteúdo mínimo de um plano de ação. Então, o anexo 2 traz informações importantíssimas. Então, se você está pegando uma auditoria pela primeira vez, ou você já é experiente e você quer melhorar um pouquinho mais os seus relatórios, a sua prática de auditoria, dá uma olhadinha com carinho na resolução CONAMA 306 de 2002. Eu acredito que os seus relatórios
não serão os mesmos. Se você quer ter mais conteúdos diários sobre o licenciamento e fiscalização, lá no Instagram a gente posta diariamente conteúdos 2 vezes ao dia sobre o licenciamento ambiental, fiscalização e oportunidades de trabalhar nessa área. E aqui no nosso canal do YouTube, semanalmente a gente disponibiliza um conteúdo exclusivo com um vídeo como esse que você está assistindo, trazendo dicas de como atuar na área ambiental com qualidade e, além disso, aplicar a legislação com segurança. Eu e a Escola do Meio Ambiente agradecemos você por assistir esse vídeo, e eu vou deixar aqui embaixo e também no final desse vídeo alguns cards com vídeos já disponíveis do canal, que com certeza trarão boas informações para você atuar cada vez mais e com mais segurança na área ambiental. Espero você nos próximos vídeos.